Hoje, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe, porém, Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os que fosse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor, te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para a Tua palavra nesse momento, que o Senhor possa me fortalecer, meu Deus, para que eu fale somente aquilo que estiver de acordo com a Tua vontade, somente aquilo que é verdadeiramente o que o Senhor quer trazer como ensinamento para nós nesse texto, que eu não fale nada da minha cabeça, Senhor, nada além daquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo. Em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra neste momento, ajuda-nos a viver, Senhor, verdadeiramente o Teu ensinamento. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Podem sentar, irmão. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele não é o início do capítulo 16, né? Ele já começa no meio do capítulo. Mas, a partir do versículo 19, Jesus ele começa a falar aqui sobre 2 homens. Começa a falar sobre 2 homens. O primeiro homem que ele fala é o homem rico. É um homem que ele fala que ele tem abundância de bens materiais. É um homem que ele vive e ele pode aproveitar tudo que a vida tem para oferecer em relação às coisas materiais. Esse homem tem tudo que alguém desejaria ter para aproveitar esse mundo da forma que ele acha que é viver hoje como se não houvesse amanhã. O segundo homem que ele fala é de um homem que vivia uma condição totalmente oposta à desse primeiro homem. Ele, apesar de ele não ter os recursos financeiros que iriam lhe proporcionar todas essas coisas que proporcionam ao primeiro, esse primeiro homem, embora não esteja implícito no texto, ele tem algo que é muito mais importante. Ele é um homem que ele serve a Deus, independente da condição que ele se encontra. Esse homem, ele vivia, irmãos, em uma condição que para a maioria, para todos nós, na verdade, era uma condição que poderíamos chamar de miserável, a condição daquele homem, porque ele não apenas não tinha recursos financeiros, mas esse homem tinha doenças, esse homem vivia desprezado pela sociedade, com toda certeza, que a gente sabe a condição das pessoas que vivem na condição em que Lázaro vivia. Mas esse homem tinha uma riqueza que
a maioria não conseguiria enxergar, né? Como eu falei, esse homem, embora não esteja implícito aqui no texto, ele tinha algo que o outro, rico em bens materiais, não tinha. Um pouco atrás, irmãos, nos versículos anteriores, aqui no capítulo 16, Jesus ele vai trazer uma parábola que ela tem muito a ver com o que foi ensinado na nossa escola bíblica hoje. Inclusive, ela foi citada na escola bíblica de hoje, que é a parábola do mordomo infiel. É o homem que ele recebeu de Deus, ele tinha muitos bens para administrar, mas aquele homem administrava de forma errada. Ele administrava bens que não eram seus, o que nós, por si só, já deveríamos ter mais responsabilidade ainda do que com os nossos próprios bens, porque estamos lidando com coisas que não são nossas. E aquele homem, mesmo administrando essas coisas que não eram deles, ele administrava de uma forma infiel. Essa palavra, ela traz um alerta, irmãos, sobre a administração dos bens terrenos, como o próprio pastor Carlos falou hoje. Aquilo que nós recebemos de Deus, sejam em relação aos bens espirituais ou aos bens materiais, tudo o que nós temos foi porque Deus nos proporcionou. Precisamos administrar não apenas de forma correta, não apenas os nossos bens materiais que recebemos de Deus, decorrentes do nosso trabalho, mas principalmente os espirituais que Deus nos dá. No versículo 10 do capítulo 16, ele diz, fala assim o versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, isso no versículo 11, quem vos confiará as verdadeiras? Se a gente não serve a Deus com o pouco que Ele nos dá, seja a gente estando na condição de não termos bens materiais, de não termos saúde, de nós não termos alegrias todo dia com uma família unida, se nós não servimos a Deus nesses momentos em que nós temos tão pouco de coisas materiais, se nós tivermos em abundância essas coisas, nós provavelmente não conseguiríamos servir também. Se eu não consigo servir a Deus com o pouco de tempo que me resta, depois do meu trabalho, depois das minhas responsabilidades diárias, depois de todos os meus trabalhos, minhas responsabilidades diárias, eu não vou conseguir servir a Deus, irmão, se eu também tiver muito tempo, porque eu sempre vou encontrar alguma outra coisa para fazer. Sempre vai ter um novo vídeo na internet para eu ver. Sempre vai ter uma outra tarefa na minha casa, sempre vai ter uma louça suja, uma casa suja, sempre vai ter uma cama desarrumada, eu sempre vou ter alguma coisa para fazer. Então, se eu não procurar servir a Deus mesmo no pouco tempo em que eu tenho, se eu tiver muito tempo também, eu provavelmente não irei servir. Porque isso não está relacionado ao tempo em si, mas em você querer servir. Um pouco mais atrás, em Lucas 12, Jesus ele vem falando sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, irmãos, já praticamente todo o capítulo aqui, todo o livro de Lucas, mas eu trouxe só apenas alguns exemplos. Lucas 12, de 13 a 15. É quando fala sobre a parábola do homem rico. Um homem que ele pede a Jesus, ele diz, mestre, fala a meu irmão que reparta a herança comigo. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E um pouco mais adiante, irmãos, no capítulo 18 ainda de Lucas, um pouco mais à frente, depois de falar com o jovem rico, aquele jovem que ele manifestou o desejo de servir a Jesus, aquele jovem que ele conhecia a lei de Deus,
Jesus vai dizer que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E, mais uma vez, né, relacionado com a EBD, provavelmente foi o mês todo esse tema, eu só peguei o finalzinho hoje, que ainda cheguei atrasado. O ponto aqui, irmãos, não é que seja errado a pessoa possuir riquezas, porque como nós vimos, Deus é quem dá essas bênçãos ao homem. O ponto aqui não é que a pessoa, se ela tiver bens materiais, se ela tiver uma casa, um bom emprego, se ela tiver um carro, se ela tiver coisas que proporcionam a ela alegrias materiais nessa vida, é uma pessoa que vai para o inferno. Não é esse o ponto. Assim como também não é o ponto se a pessoa não tem essas coisas, se ela é uma pessoa que vive em vulnerabilidade financeira, se é uma pessoa que vive doente, não tem bens materiais, ela necessariamente irá para o céu. Percebe? A palavra de Deus, ela não fala que para você, condição para você não ir para o céu, você ser rico, condição para você ir para o céu, você ser pobre. Não, ela não ensina dessa forma. Mas o ponto tratado aqui nesse texto, irmãos, é o amor a essas riquezas. É a avareza. Jesus, ele falou para um jovem que ele conhecia a lei de Deus. Tanto que ele fala, tudo isso eu tenho feito, quando Jesus falou que ele deveria fazer, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então ele conhecia, ele demonstrou o interesse em seguir a Jesus, mas o amor que ele tinha por aqueles bens que ele tinha foi maior do que quando Jesus falou para ele o que ele deveria fazer então para servir a Jesus. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Trazer o preço pago por... Fazer o que Jesus tinha dito, irmãos, para pagar aquele preço era alto demais para ele. Foi um preço alto demais para aquele jovem. E o interessante é que quando ele fala aqui no capítulo 16, da parábola do mordomo infiel, o mordomo pergunta para aqueles homens que deviam ao seu senhor, quanto deves ao meu senhor? E é uma pergunta que para nós, sabendo o preço que foi pago por nós não conseguiríamos responder, nós não conseguiríamos quantificar o preço, o tanto que nós devemos para o nosso Senhor. Naquele contexto ali, as pessoas conseguiam mensurar o tanto que elas deviam porque eram coisas materiais. O que nós devemos para Deus, para Jesus, não é material, não é de acordo com o que nós temos financeiramente. Deus, nós temos muitos exemplos, irmãos, na palavra de Deus, de homens que foram ricos, prósperos de bens financeiros. Temos alguns exemplos bem claros, como o exemplo de Abraão, capítulo 24 de Gênesis, de 34 a 35. Jó, 42, de 10 a 17, que vai falar o quanto ele foi rico, depois, o tanto que Deus abençoou e ele foi rico depois de ele ter sido recuperado daquela condição que ele estava. Salomão também vai falar em 2 Crônicas o tamanho da riqueza que Deus abençoou a Salomão. Mas para esses homens, irmãos, a confiança e a esperança deles não estavam nessas coisas que eles possuíam financeiramente. Eles compreendiam que aquilo não era o mais importante que eles tinham. Que mesmo que eles perdessem aquelas coisas, eles ainda teriam tudo. Eles ainda teriam o mais importante, o tesouro mais importante. Nós somos exortados, irmãos, a não pormos o nosso coração nas coisas que nós temos aqui. Muito embora a gente precise trabalhar, a gente precise ter, poderíamos dizer, alguma reserva para alguma emergência, porque não é prudente você viver como se também não houvesse amanhã. E eu sei que um dia eu vou adoecer, que eu não sou de ferro, um dia eu vou adoecer e eu vou precisar ter pelo menos para comprar o remédio, para eu ir no médico, para alguma emergência. Mas que eu não viva para servir aquelas riquezas que eu tenho, mas que elas sirvam para me proporcionar alguma saúde, alguma alegria e que eu possa com isso também abençoar as pessoas ao meu redor.
servirmos a Deus e não às riquezas, irmãos. É a forma que nós devemos viver. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, outro texto que também foi citado na nossa EBD de hoje, vai falar: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o meu tesouro forem as coisas materiais, o meu coração ele vai viver constantemente pensando naquilo. Eu vou dormir, eu vou acordar e vou passar o meu dia inteiro pensando em como acumular mais, em como ganhar mais. Se eu não tenho o suficiente... Tem uma frase em que a minha mãe falava que a medida do ter nunca enche. O que isso quer dizer? Você nunca vai ter suficiente. Se a sua meta for 100 mil, quando você tiver 100 mil, não é suficiente, você vai colocar mais uma meta de 1 milhão, e quando você chegar a 1 milhão, ainda não é suficiente, você vai querer 1 bilhão. E embora isso seja uma quantia suficiente para gerações viverem bem, ainda não vai ser suficiente, você vai querer mais e mais e mais, e com isso você se torna escravo das riquezas. Você nunca vai estar satisfeito. Mas se a sua riqueza for Deus, não quer dizer que você vai conhecer um pouquinho e também já tem o suficiente. O seu coração vai se aplicar naquilo ali, vai se aplicar em conhecer a Deus, em servir a Deus, em conhecer Ele cada vez mais, de modo que você vai viver servindo a algo que realmente vai ser eterno, algo que é eterno. Mas essa parábola, irmãos, apesar de ela começar destacando esse ponto, né, o foco principal dela não é sobre eu ter ou eu não ter, não é sobre eu ser rico ou eu ser pobre. É sobre a eternidade que nós vamos ter após a morte. Isso já foi pregado várias vezes aqui na igreja, mas foi o texto que Deus me deu para trazer, irmãos. No versículo 22 de Lucas 16, que foi o nosso texto base, a palavra ela vai nos mostrar que não importa quão rico ou quão pobre nós sejamos, todos nós vamos morrer. Não adianta eu acumular bilhões achando que vou conseguir a eternidade com o que eu tenho aqui, eu vou morrer da mesma forma. A nossa carne, irmãos, ela tem um prazo de validade que não é longo. Se nós formos comparar com a eternidade, o que são 100 anos? É um prazo de validade muito curto. A morte, ela não é o fim para... A morte ela não é o fim, irmãos. Ela seria mais como o começo para a eternidade. Porque depois desses 100 anos, que poucos de nós conseguem chegar a esse período, depois desses 100 anos, ela vai começar tanto para o rico quanto para o pobre. Então, a eternidade que vai começar nesse período, ela não vai mais acabar, como o próprio nome fala, é a eternidade. E ela fala de 2 tipos de eternidade, ou eternidade em 2 locais diferentes. Um na presença de Deus e outro longe da presença de Deus. Eu trouxe apenas alguns textos bíblicos, irmãos, para a gente entender um pouco mais como vai ser cada uma dessas eternidades, para a gente meditar sobre essas 2 eternidades. A primeira, a eternidade longe da presença de Deus. Mateus capítulo 25. Vamos ler do versículo 31 ao 33. Nós voltaremos algumas vezes ao capítulo 25. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Vai ter uma separação, irmãos. Versículo 41. E dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno. Quando Jesus vier, irmãos, ou mesmo antes disso, se nós viermos a partir antes dele voltar, nós iremos para um dos dois lados, seremos separados para um dos dois lados. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, diz que quando... Não, peraí. Eu trouxe melhor ler o texto. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. Esse texto vai falar, e a vós que sois atribulados, estava falando sobre aqueles irmãos que mesmo estando em tribulação, eles aguardavam com esperança a vinda do Senhor. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do seu Senhor e da glória do seu poder. Esse texto ele vai dizer, irmãos, que quando Jesus vier, aqueles que não estavam servindo a ele, eles vão padecer eterna perdição. Não é mais uma coisa momentânea, não é mais uma coisa com um prazo definido de 50, 70, 100, 120 anos, vai ser uma coisa eterna. A partir daí vai ser eterno. Em Apocalipse 20, versículo 15, vai falar que aqueles que não forem achados, escritos no livro da vida, eles também irão para uma eternidade longe de Deus, e eles serão lançados no lago de fogo. Mateus 13, versículo 42, vai falar, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É para esse lugar que serão lançados aqueles que forem para uma eternidade longe de Deus. E em Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 48, Marcos 9, de 43 ao 48. Marcos 9, de 43 ao 48, a palavra de Deus vai falar assim. E se a tua mão direita te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apenas nesse pequeno trecho, irmãos, nesses poucos versículos aqui de Marcos, é enfatizado por várias vezes esse alerta sério de para onde irão essas pessoas que rejeitam a salvação. Porque a salvação ela é sim rejeitada pelos homens, porque ela são apresentados para nós dois tipos de caminhos a nós servirmos, que nós podemos seguir. E cabe a nós escolher esse caminho. Deus ele não vai me obrigar a escolher o caminho certo. Eu vou ter que escolher. Eu vou ter que escolher amar. Porque se ele me impor, se ele me obrigar a amá-lo, não vai ser um amor verdadeiro. Por isso, um amor imposto, ele não é um amor verdadeiro. Por isso, ele me dá essa opção de eu escolher. O tesouro da salvação, ele nos é oferecido gratuitamente. A cada um de nós, irmãos. Mas nós, muitas vezes, escolhemos os trapos de perdição. Tinha um programa de televisão, antigamente, em que era colocado as pessoas para elas escolherem entre uma coisa e outra.
Naquele programa, as pessoas elas não viam ou ouviam o que estava sendo oferecido para eles. Eles colocavam um tampão no ouvido e ficavam do outro lado, o apresentador oferecia para ele entre um carro novinho e uma tampa de panela amassada. Qual das duas você escolhe? A pessoa não estava ouvindo qual era a opção que estava sendo oferecida para ela, apenas tinha que escolher se aceitava ou não a troca. Você troca esse tesouro material valiosíssimo de tantos mil por uma panela que já não serve mais? Se a pessoa dissesse sim, eu aceito, ela estaria sendo de uma certa forma louca, mas ela não estava sabendo o que estava sendo oferecido para ela. Ela estava trocando aquilo ali. Na nossa condição é muito mais grave, irmãos, porque nós sabemos a oferta que nos está sendo feita. Você aceita trocar este tesouro da salvação eterna por poucos momentos de prazer, poucas alegrias aqui, de poucos anos nesse mundo? E a resposta de muitos, irmãos, é: eu aceito. Mesmo que depois eu tenha que pagar um preço tão alto, que é uma eternidade toda longe da presença de Deus. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Isso é enfatizado várias vezes nesse texto que nós lemos em Marcos 9, irmãos, porque é melhor eu não ter essas coisas aqui que vão me afastar da presença de Deus e que eu vou ter prazer por um certo período, do que eu ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme nunca vai morrer, onde sempre vai ter o castigo. Aqui, irmãos, nós acabamos de ver como que vai ser a eternidade de separação, destruição, sofrimento, total ausência da presença de Deus, morte eterna. Mas há também um outro local, a eternidade na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11, fala: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Apocalipse 21, versículos 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esses textos eles vão falar sobre como vai ser essa eternidade, o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Se na primeira eternidade é uma eternidade eterna, onde sempre vai ter sofrimento, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre, a segunda eternidade é totalmente o contrário. É algo que, como fala em Apocalipse, no texto que nós lemos, nós nem vamos mais ter lágrimas, porque não vamos mais sentir dor, não vamos mais sentir tristezas. Nós vamos ter constante alegria na presença de Deus. E como o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, é algo que nós não conseguimos nem compreender, porque nós somos tão limitados que aquilo que nós conhecemos de o que seria o ideal, a coisa perfeita, a eternidade perfeita, ainda assim não vai ser exatamente, porque Deus ainda preparou além disso. Aquilo que nem subiu ao meu coração de o que seria uma eternidade perfeita, o que eu imagino que seria uma eternidade perfeita, ainda não é aquilo que Deus preparou, porque Ele preparou algo além disso ainda. Já seguindo, irmãos, aqui para o nosso final, nós podemos ver nos versículos 28 e 29 aqui do nosso texto base de Lucas, quando ele fala: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos.
As nossas decisões, as decisões que nós tomamos na nossa vida, irmãos, aqui elas vão implicar diretamente na nossa eternidade. Como eu falei no início, somos nós quem vamos, de certa forma, escolher para qual eternidade nós vamos. Eu não vou para a eternidade junto de Deus porque eu sou pobre, ou porque eu sou rico, ou porque eu faço coisas boas para as pessoas, ou por nada de obras que eu venha a fazer. A palavra de Deus ela vai nos falar, inclusive de forma explícita, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9, que não é pelas minhas obras. É exclusivamente pela fé em Cristo. Quando eu creio, quando eu vivo de acordo com aquilo que Ele fez, que eu realmente creio que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para me salvar, para apagar os meus pecados, para me livrar da condenação que deveria vir sobre mim, e Ele já pagou por isso. Quando eu trago isso, irmãos, e eu vivo de acordo com isso, aí eu posso ter essa expectativa de ir para a eternidade com Cristo se eu permanecer sempre. Porque não é uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. É você permanecer constantemente, você perseverar, como a palavra de Deus vai nos falar. João capítulo 3, versículo 16, um texto que a gente já sabe de cabeça, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então, você só vai, irmãos, para junto de Deus se você crê verdadeiramente em Cristo. De nada adianta eu fazer coisas boas aqui nessa terra, de nada adianta eu ter uma aparência de piedade, eu vir para a igreja no domingo, eu fazer uma leitura bíblica na minha casa todo dia, se eu não creio verdadeiramente. E depois da morte não há mais nada que a gente possa fazer. Por isso que as nossas escolhas, a nossa decisão, ela é feita enquanto nós somos vivos. E ela não é feita apenas uma vez, ela é feita diariamente. Porque diariamente nós somos colocados nessa situação de você aceita trocar essa eternidade por isso, você aceita isso maravilhoso, trocar isso maravilhoso por algo que é terreno. Nós somos colocados diante disso constantemente, irmãos, diariamente na nossa vida. No versículo 22, o rico ele pede para que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo para refrescar a língua dele, porque ele está em um momento de tormento. E ao receber a resposta que não era possível, é que ele vai pedir o que nós lemos nos versículos 28 e 29. Que ele pelo menos mande a Abraão para avisar aos seus que ainda estão vivos. Ele percebe que ele não consegue mais mudar a vida dele, a condição dele depois da morte, mas que há como mudar a condição daqueles que estão vivos. E a resposta, irmãos, é que ele já tem quem os avise. Nós já temos quem nos avise, nós temos a palavra de Deus que ela nos exorta, nós temos pastores que nos ensinam constantemente na igreja essas coisas. E a decisão, ela é individual. Eu não posso tomar essa decisão pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, por nenhum dos outros. Cada um tem que tomar a sua decisão. A gente tem que viver a nossa vida, irmãos, com essa consciência de eternidade. De que eu estou agora com 36 anos, tenho provavelmente mais uns 50, talvez, de prazo de validade, mas depois vem a eternidade. O que nós fazemos, irmãos, com a nossa vida hoje, com aquilo que Deus nos abençoou hoje, será que isso tem ecoado para a eternidade? Meus bens materiais eu não vou levar para a eternidade. A gente já ouviu várias vezes aquela frase, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não deixe para tomar a escolha de servir a Deus só amanhã. Que a gente não faça como a dieta, que eu começo semana que vem, eu começo segunda-feira. Não, eu começo no dia 1º ou no dia 2 de janeiro. A gente não tem essa opção. O nosso dever, irmãos, é acordar com isso em mente a cada dia. A gente não faz constantemente com a correria, mas
Se nós fôssemos sábios, era o que nós faríamos a cada manhã. Hoje eu tenho que fazer a escolha. O que eu vou escolher hoje? Então o dia é sempre hoje, irmão. Eu tenho sempre que viver aquele dia com essa consciência. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. A gente teria sempre que acordar e já pensar nisso a cada manhã. Acho que seria mais fácil da gente tomar a nossa decisão para aquele dia. Existem decisões que a gente toma a longo prazo. Essa é uma decisão que a gente toma a longo prazo, mas que ela é feita também todo dia e às vezes várias vezes no dia. Então o que o Senhor me trouxe nesse texto, irmãos, que ele já foi pregado tantas vezes aqui na igreja, eu até pensei o que eu ainda tenho a acrescentar, mas não sou eu que estou a acrescentar. O que Deus me direcionou é aquilo que eu teria que entregar aos irmãos. Se foi algo que já foi pregado, mesmo assim eu ainda iria falar. Porque, como Paulo ele fala, de tanto falar as mesmas coisas, não é ruim para vocês. É bom. Isso vai nos fortalecer ainda mais, vai refrescar ainda mais a nossa mente. Deus me direcionou nesse sentido, de que nós pensemos mais sobre a nossa eternidade. A nossa correria, eu trabalho muito, né? Porque o meu trabalho, ele requer isso, não que eu tenha... Eu tenho muitos dias uma jornada um pouco longa, mas que às vezes na correria do dia, acho que a gente acaba não pensando sobre isso. Sobre a nossa eternidade, a gente pensa muito no hoje, a gente pensa muito no imediatismo, e a gente acaba esquecendo de pensar na eternidade, no tesouro maior que nós temos, que não é o que a gente vai acumular aqui, não é o que a gente vai ter aqui, o que a gente vai conseguir consumir aqui. É Jesus o nosso tesouro maior. Que a gente possa, então, irmãos, viver a cada dia na nossa vida mais atentos a isso. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer, compartilhar com a igreja.